conversando com a psicóloga especialista em terapia de casais e família, a doutora Daiane Croda Machado. Aquelas perguntas que nossos ouvintes fazem, aquela pergunta que eu procuro na internet, para repassar para a senhora, que a senhora responde com muita precisão realmente sobre esses assuntos. Quando devo procurar uma terapia de casal? Olha, eu sou muito suspeita para falar, né? Porque eu acho que devia ser antes de casar, né? Porque a gente já evitaria bastante problema, né? Mas brincadeiras à parte, eu acho que a grande questão é quando eu sinto que a comunicação com o meu parceiro não está mais funcionando, sabe? Quando o que eu digo é muito diferente do que o que ele entende, né? E quando a nossa interação, né, a nossa balança entre os momentos bons e as dificuldades que todo mundo tem, está muito desequilibrada. Quando o meu olhar para o outro já é um olhar para a queixa, para o que falta, para aquilo que não está legal, é a hora de eu repensar se eu estou realmente enxergando aquela pessoa que está na minha frente, o meu relacionamento, ou se eu estou projetando idealizações, né? Se eu estou querendo um conto de fadas que não vai acontecer, ou que eu estou reproduzindo os padrões da minha família de origem, né? Porque muitos dos nossos problemas de casal não têm origem no casal, né? Tem origem nas experiências que a gente vivenciou diante do casamento dos nossos pais, dos nossos familiares, e que muitas vezes a gente julgou ou não olhou, né, do lugar de filho, mas se meteu um pouco, e quando vê, está reproduzindo na nossa relação os mesmos padrões, né? Então, quando a gente percebe que a comunicação não está eficaz e que aquele momento de intimidade, de conexão entre o casal já não está acontecendo, é uma boa hora para procurar ajuda. Eu fiz a especialização em terapia sexual também por entender que muitas vezes o sexo é o termômetro. Muitas vezes a gente percebe que o afastamento do casal nessa esfera mais íntima, né? Quando os contatos íntimos ficam mais escassos, com menor qualidade, quando tem evitação desses momentos de vinculação, o sexo costuma ser um termômetro, né, de que a relação vai bem ou vai mal. Então, se a comunicação tá ruim, se eu já ponho na balança e percebo que eu tenho mais momentos ruins, difíceis com meu parceiro do que bons, e a sexualidade não tá legal, é uma boa hora para eu pensar em procurar a terapia, né? Eu sei que ainda é uma modalidade que as pessoas têm muito receio, né? De que, mas daí como é que vai ser? Tem que ir os dois juntos, a gente vai brigar, a gente vai lavar roupa suja na frente do terapeuta, e sem dúvida não é isso que acontece. A ideia é justamente poder ter um mediador, alguém que traduza, né, essas dores emocionais numa linguagem que o outro entenda, que possa otimizar essa comunicação, né, entre o que um diz e o que o outro entende, para que aquele entenda o que aquele está dizendo e o casal aprenda novas formas de se comunicar e perceba quais são as influências externas, né, ou as imagens mentais que eu faço do outro que estão atrapalhando isso, e assim possam ter novas formas de se relacionar. Então, antes de tudo, a terapia de casal, ela é uma aprendizagem de relacionamento, né? Ela possibilita novas formas de eu poder interagir, cujo paciente, para mim, como terapeuta, não é nenhum nem outro, é a relação dos dois, e o efeito que cada um faz na relação. Eu costumo brincar que vem 3 pessoas para a sessão, né? Vem um parceiro, a parceira e o relacionamento. E o foco é nós 3, né? Homem e mulher, ou mesmo um casal homoafetivo, né? O casal mais o terapeuta, visando olhar e auxiliar melhor a dar a relação, que é o paciente em questão. Pois é possível recuperar a relação em todos os casos, doutora? Olha, eu brinco que é como chegar no hospital, né? Às vezes, se você chegar com vida, você tem chance. Mas, às vezes, as pessoas esperam um pouco demais e me trazem um casamento na UTI, né? Sem dúvida, isso vai depender muito mais da disponibilidade de ambos em brigar por essa relação, em se reinventar, do que da relação em si. Eu já tive vários casos de casais casados há muito tempo, com disfuncionalidades de anos, e que se predispõem a olhar de uma outra maneira para o relacionamento e conseguem dar a volta. E já tive casais com muito potencial, que tinham um ajuste simples para fazer, mas que não estavam dispostos a abrir mão das suas verdades
para conseguir melhorar a relação. Então, tem muito mais a ver com a postura que ambos chegam na sessão, né, o que se consegue construir junto, do que com gravidade de sintomas. Às vezes, um casal com sintomas muito pequenos acaba se separando, e um casal que já passou por infidelidade, por violência doméstica, por situações muito graves, consegue entender que mecanismos levaram eles a isso e conseguem se sair bem numa nova forma de se relacionar. Então, vai muito depender do quanto estão disponíveis a investir, né? E abrir mão das suas verdades individuais, das suas razões, né? Eu brinco muito em terapia de casal, dizendo, você quer ser feliz ou quer ter razão? Porque no casamento as duas coisas juntas é bem complicado. Às vezes a gente tem que abrir mão de uma ou de outra. E os casais que têm menos chances são os que não estão dispostos a abrir mão da sua razão, né, da sua cota de razão, para ir atrás dessa felicidade. Então, eu sou muito otimista, sou tida como santa recasamenteira, assim, né, de sempre achar que a gente tem mais chance com quem a gente tem mais tempo, que a gente sempre tem mais chance com nossos primeiros parceiros. Eu percebo muito isso, assim, que às vezes a pessoa chega no seu segundo, terceiro, quarto relacionamento, casamento, e olha para a disfuncionalidade, e geralmente quem teve mais de um casamento acaba em algum momento me dizendo, daí se eu tivesse feito isso no meu primeiro casamento, se eu tivesse mudado essa postura no meu primeiro casamento, então com certeza eu ainda estava casado com a primeira, ou casado com a primeira. Então, o que eu percebo é que é uma questão de a gente ter mais chance, né? E não teria passado por tantas questões, né? Então, claro que o objetivo da terapia de casal, ela não é que o casal fique junto, né? Ninguém entra com uma ideia mágica, né? E sim que ambos possam encontrar o melhor caminho, seja juntos ou separados. Mas, sem dúvida, quem ainda busca junto é porque tem uma expectativa de investir. Quando isso é conduzido de uma forma legal e o casal entra nesse projeto, né, de verdade, a gente percebe que, em geral, o prognóstico é muito bom e as pessoas podem reinventar relacionamentos disfuncionais de anos. Perfeitamente. O que é mais importante para que a terapia de casal funcione? E já vou colocar a segunda pergunta aqui. Como a terapia de casal é conduzida? Bom, o engajamento é fundamental, né? Que ambos possam confiar no terapeuta, que ambos sintam, né, que o terapeuta está vinculado com ambos e que está olhando para a relação, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Às vezes, alguém entra com a ideia de que, você já conversou com a terapeuta antes, ela está do seu lado. Quem ainda tem muito essa ideia de que o terapeuta vai escolher um lado e que vai usar o terapeuta como um juiz, né? De que vai dizer quem está certo ou quem está errado, tem menos chance, tem menos prognóstico, assim, né? Difícil dizer como ela acontece, porque é um processo único entre essas três pessoas, né? Cada terapia de casal é uma reinvenção do terapeuta e do casal, que vai usar as técnicas que tiverem mais a ver com aquele casal. Mas, em geral, são sessões em que ambos vêm juntos. Se necessário, a gente faz sessões separadas quando vê algo que é muito individual ou que tem muito eco da sua família de origem, ou alguém está com muita dificuldade de lidar com uma questão, né, individual que está afetando a relação. A gente faz em algum momento individualmente, mas a grande corpo da terapia é com ambos juntos, trabalhando o que a ação de um gera no outro e vice-versa, para estabelecer novas dinâmicas de relacionamento, né? Então, quer dizer, se antes você fala isso e eu entendo aquilo e eu grito e aí você entende outra coisa, eu vou tentar falar de uma outra maneira, para que você não tenha a reação de grito e sim tenha a reação de poder ouvir, e aí, a partir disso, a gente vai conseguir um novo resultado. Então, mudar essas formas de interação que estão cristalizadas, né? Se é discussão ou se é, às vezes, a guerra fria, né, em que o casal simplesmente se afasta, desarticular esses mecanismos que são usados até agora, estabelecendo novos jeitos de lidar com aquela situação. Num primeiro momento, isso parece até meio artificial, né, porque o terapeuta ensina essas estratégias de comunicação novas e o casal passa a implementar isso na sua rotina, a criar, né, novos mecanismos de comunicação, e vem para sessões para poder, junto com o terapeuta, ver o que está sendo assertivo a serviço da relação, o que está aproximando ambos e o que está dificultando. Então, é um processo muito dinâmico, né, que vai muito se valer das experiências que o casal está passando na sua vida e do que acontece no aqui e agora durante a sessão.
Então o terapeuta está ali e mais do que entendendo o que eles estão dizendo, está entendendo como cada um está falando com o outro, na linguagem não verbal, né, no tom de voz, no que fica na entrelinha, no jeito que interage. E isso é traduzido de uma forma que a pessoa possa perceber todas essas comunicações que ela está passando e a partir disso possa ter mais controle do que quer comunicar. Mas sem dúvida, talvez a maior tarefa do terapeuta é ajudar as pessoas a desistirem dos seus bons motivos para agir como agem, e se lançarem para um desafio de ter novas formas de interagir, novas formas de se comunicar, que talvez não vão estar de encontro com essa racionalidade ou com essa ideia, do certo e do errado, e sim podendo olhar para os efeitos que isso tem na relação. Um terapeuta ele jamais entra num papel de juiz, se aquela conduta está certa ou errada. Ela vai mostrar para os pacientes o que aquela conduta gera em cada um deles e na relação. E é essa conduta, é essa reação que acontece no casal que é avaliada como positiva a serviço da relação e do crescimento ou negativa. Então, uma coisa que possa ser visto como negativa, de repente, se o efeito dela é bom, isso passa a ser olhado de uma outra forma. E vice-versa, uma coisa parece ótima, a gente não discute. Sim, que maravilha, um casal que não briga. Sim, aí todos os problemas estão embaixo do tapete e o casal se afasta e não conversa. Então, uma ação que parece boa, não discutir, não brigamos, não nos descontrolamos, ela tem um efeito ruim, que afasta esse casal. Em compensação, daqui a pouco esse casal dá um passo e ele começa a brigar. Ele diz, a gente piorou, a gente está fazendo uma ação ruim, a gente está discutindo. Mas aí o efeito disso é que, passada a discussão, eles estão mais próximos. Então a gente passa a olhar o que essas estratégias geram na relação. Claro que não estou dizendo com isso que os casais vão discutir mais, mas sem dúvida eles vão aprender a comunicar mais, a desagradar mais, a conseguir acolher o que tem de diferente no outro, que me faz ter reações que eu não gosto ou que o outro não gosta, e a partir disso a gente vai descobrindo novos bons lugares, novas formas, de se sentir conectado, olhando para os efeitos disso, caso a caso, situação a situação, dentro de cada casal, da sua identidade, do que cada casal considera ser uma boa relação, porque isso também é muito importante, Não existe uma fórmula, de relação perfeita. Cada casal tem a sua medida de proximidade, a sua medida de carinho, a sua medida de sexo, a sua medida de eventos sociais, a sua medida de individualidades, do que cada um pode fazer separado, e é o ajuste dessas medidas para que fique confortável para ambos, ou que possa ter compensações dentro da relação, a respeito disso, que vai fazer com que a gente possa delimitar esses novos paradigmas para as pessoas se relacionarem. Então, é um processão, assim, de aprender a se mover dentro do casal de um jeito que traga mais satisfação, mais alegria, mais proximidade, que é o que se visa dentro de um relacionamento conjugal. Perfeito. Os homens resistem mais à terapia de casal, doutora Daiane? Eu acho que os homens resistem à ideia do milagre. Acho que eu vejo que os homens se vinculam com a terapia de um jeito super diferente das mulheres. Então, acho que quando o homem vem para a terapia, ele vem mesmo. É bem improvável, senão eles batem o pé com mais facilidade e desagradam. Eu percebo que os homens têm mais facilidade até de entrar nesse processo, porque o homem tende a ser um pouco mais reagente, reage à situação mais do que cria a situação, assim. Então, eu vejo que quando eles aceitam vir para a terapia de casal, em geral, eles vêm bem inteiros e vêm bem dispostos a se vincular e a fazer um bom movimento. Só que os homens tendem a ser um pouco mais honestos, no sentido de quando o terapeuta propõe algo, eles serem mais específicos. Sim, isso eu vou fazer. Não, isso eu não vou fazer. Sim, isso eu estou disposto a abrir mão ou não. E isso às vezes é visto pode ser visto como agressivo para o parceiro, Como assim tu está dizendo que não vai fazer? As mulheres dissimulam muitas vezes um pouco mais, assim, e às vezes são mais resistentes em terapia de casal a abrir mão dos ganhos que o seu jeito de funcionar anterior trazia do que os homens. E o que acontece também em terapias individuais, os homens em geral fazem processos mais focais e mais curtos, não é regra, porque são mais obstinados, assim. Então o que eu vejo é que quando há concordância de ambos, o homem rende mais.
E assim, eu tive pouquíssimos casos em que, quando ainda há um investimento na relação, a mulher propôs ou veio buscar uma ajuda e eu, como terapeuta, liguei e convidei o parceiro a vir para a sessão, que isso não aconteceu. Acho que é um pouco de mito de que os homens não aderem à terapia. Acho que é o contrário, acho que às vezes quando a terapia é uma ameaça, é colocada na hora de uma ameaça, quando ela aparece só como último recurso, ou quando se vende uma ideia assim, tipo, lá na terapia tu vai ver que ela vai me dar razão. Acho que muito da forma com que os homens são convidados a participar da terapia de casal influencia na resistência deles de querer aderir ou não, do que propriamente a ideia do processo. Hoje eu vejo que eles buscam informação, que eles ligam antes, às vezes para saber como é que funciona, ou procuram na internet, e quando vem, vejo os homens mais inteiros e mais dispostos a fazer os movimentos que precisa na terapia. Quais são os motivos mais comuns que fazem os casais procurar ajuda, doutora Daiane? Olha, eu acho que o número 1 é falta de desejo sexual feminino. Né? As mulheres estão com pouco desejo sexual e acabando vindo para a terapia porque a relação está desgastada, né, em função desse pouco contato, né? Acho que a segunda coisa são discussões muito violentas, né? Casais que já percebem que não estão conseguindo se comunicar. Infidelidades também é algo que traz muita gente para a terapia, é quando realmente, né, eu brinco que põe o bode na sala, né, quando alguém descobre uma infidelidade e isso acaba denunciando os problemas do casal, né, e aí é a hora de buscar ajuda, muitas vezes até para ver se vale a pena continuar ou se esse vínculo com outra pessoa já está instalado. Problemas com filhos, né? Muita gente acaba, os filhos manifestando algum sintoma, fazendo os pais buscarem terapia, às vezes para esse filho, e os terapeutas dos filhos encaminham o casal para a terapia de casal, percebendo, né, que a dificuldade dos filhos é só um reflexo do casal. Assim. Se eu for pensar, eu tenho um público grande aqui de gente que acabou de ter filho, né, naquela crise do primeiro ano de vida, segundo ano de vida do bebê, que gera uma crise importante no relacionamento, né, justamente por causa dessa mudança, né, de investimento na relação, mudanças na sexualidade. Então, por trabalhar aqui com o curso de casais grávidos, na Bem Acolher, aqui na Clínica IGE, a gente tem acesso a conhecer um alto público de gestantes, né, que depois acabam parindo e acabam tendo dificuldade nesses primeiros tempos do bebê. Então, eu tenho um número grande de casais que vêm me procurar em função das mudanças que aconteceu no relacionamento do casal após a chegada dos filhos. E também um público grande de casais que, quando os filhos saem de casa para estudar, se reencontram, se olham e se desconhecem, percebem que mudou muito a relação, mas que enquanto tinham filhos dando trabalho, não olharam para a relação e que agora podem olhar. Talvez esses sejam os dois maiores públicos, assim. Eu elegeria esses três, né? Dificuldades no relacionamento em função de adaptação a filhos, seja eles chegando, né, ou seja eles saindo, e as situações de infidelidade, que também costumam trazer bastante gente para o consultório. Que conselho a senhora daria para as mulheres que estão dizendo que estão sem vontade do sexo? Olha, o sexo nunca é causa, né? O sexo é sempre consequência, né? Eu acho que tem coisas que são individuais, eu vejo que os homens cuidam muito mais da saúde sexual que as mulheres, né? Então, os homens, por uma questão cultural, têm um contato muito mais íntimo com os seus corpos, né? Tem mais empenho com questões de se relacionar com o próprio prazer e mais liberdade cultural para ter experienciado mais. Né? Então, acho que essa é uma vantagem. Então, as mulheres têm um déficit, muitas vezes, de autoconhecimento, de saber quais são as suas rotas, né, de desejo, de prazer, desconhecem o próprio corpo, desconhecem do que gostam, né, não se envolvem com questões sexuais, de procurar saber questões da sua anatomia, da sua fisiologia. Muitas vezes vão achando, né, que sexo é uma coisa que é só fazer e que não precisa nenhum tipo, né, de conhecimento ou de busca para se autoconhecer, e com isso acabam se distanciando. Então, acho que tem questões que são individuais, né? Acho que de cada mulher poder realmente reservar um lugar para a sua sexualidade, né? Já temos muitas pesquisas mostrando que as mulheres, em geral, não têm desejo sexual espontâneo.
que isso é um mito, que as mulheres ficam num movimento de neutralidade sexual e que conseguem, né, usar essa energia sexual de outras formas, né, através do cuidado, do afeto, enquanto os homens deixam uma energia guardada só para o sexo. Então, acho que as mulheres, por não ter essa necessidade tão clara e poderem ter fontes de prazer e de uso do corpo de outros jeitos, menores, mas mais contínuos, acabam não reservando, né, um espaço para a sua sexualidade. E aí essa é a parte individual, né, de as mulheres tomarem a sexualidade com a seriedade que ela precisa e com o investimento que ela precisa, desconstruindo muitas vezes algumas regras sociais ou familiares, né, do que é feio, do que não deve, do que moça direita não faz isso ou aquilo, né, descortinando e desconstruindo essas crenças para poder se conectar de uma outra forma com a sexualidade, para poder descobrir o que excita, o que mobiliza. Então, acho que tem uma parte individual importante, mas sem dúvida tem uma parte relacional, né? Muitas vezes as mulheres, justamente por não terem esse vínculo tão forte com o sexo, acabam atuando com a sexualidade como um termômetro da troca, né? Então, se a relação tá legal, eu concedo o sexo para o meu parceiro. Se ele faz algo que me desagrada, eu não concedo. E acaba usando o sexo como uma massa de manobra, o que é muito ruim para a relação. Como se fosse um prêmio ou um castigo, e essa vinculação com a sexualidade dentro da relação é muito nociva para o casal. Então, se eu estou sempre tentando olhar para o outro para ver se ele merece essa interação ou não, o desequilíbrio nesse casal está instalado, né? E muitas vezes as mulheres confundem e misturam muito o que acontece na vertical com o horizontal, né? E justificam a falta de contato sexual pela não atendência das expectativas delas durante o dia. Então é muito comum isso, ele não foi legal hoje durante o dia e de noite, então quer ganhar o sexo, sem se dar conta que a sexualidade é um ativador muito grande de uma reciprocidade positiva, né? Que se o sexo acontece, as pessoas, até pela produção de hormônios que elas têm, a tendência é o casal ficar muito mais próximo, muito mais tolerante, muito mais afetivo. Então, após o sexo é muito mais fácil as mulheres conseguirem aquele parceiro que elas sonham do que antes disso acontecer. E vice-versa, né? Então, poder parar de olhar para o sexo como um prêmio quando ele é de bom comportamento para a relação e poder ver que ele, ao contrário, é uma coisa que eu posso ativar uma coisa boa na minha relação e a partir disso conseguir, depois do sexo legal, ter uma comunicação melhor, expressar mais o que é importante para mim, vincular o outro, né, aquilo que eu julgo importante no dia a dia. Quando a gente muda esse olhar, que é muito do que acontece nas terapias, por exemplo, sexuais femininas, quando as mulheres vêm buscar ajuda por estar com pouco desejo, a gente, além de ressignificar a sexualidade de um jeito individual, a gente começa a ver como é que as mulheres jogam com essa questão sexual dentro dos relacionamentos e percebe isso, né? O quanto quando isso deixa de ser uma artimanha de jogo e passa a ser para um momento em que eu realmente me entrego para o parceiro e usufruo o prazer junto com ele, a relação toda muda, né? E a vida, a saúde da mulher, da relação dela com os filhos também muda. Eu acho que sexualidade é sempre um terreno muito amplo e a ausência de desejo ela pode estar relacionada a muitas coisas, mas se fosse para eleger duas seria essa, o autoconhecimento e o jeito com que eu me relaciono com a minha própria sexualidade como mulher e o quanto eu utilizo ela como vínculo ou como punição e troca dentro do meu relacionamento. Então, quando isso está acontecendo, é bem difícil que a sexualidade possa estar positiva. Um dos motivos de irem até e procurar ajuda é a infidelidade. Quem está traindo mais, os homens ou as mulheres? Acho que já teve uma discrepância muito grande, né? Hoje eu vejo que há um equilíbrio. Hoje eu não colocaria... As estatísticas de infidelidade são sempre mentirosas, né? Porque é um assunto muito difícil de se pesquisar. Mas na prática clínica, tu percebe um equilíbrio, assim. Acho que não temos mais aquela configuração clássica de que todos os homens traem. Eu acho que tem muito mais homens vinculados com monogamia hoje. Mas também não ousaria dizer que está 50% e que as mulheres passaram a atrair mais. O que eu vejo é que, talvez pela possibilidade das pessoas circularem mais, as mulheres terem mais acesso ao mundo do trabalho, a se ausentarem de casa, as oportunidades estão mais equiparadas, né? E o que se busca, mesmo que se diga o contrário, é a mesma coisa, né? Eu procuro que outro me olhe num jeito que me agrada ser olhado.
e alguém que me enxergue sem ver só o que eu tenho de negativo. Em geral, todos os infiéis, sejam homens e mulheres, trazem a mesma questão, de o quanto precisaram de uma relação externa para serem olhados de uma forma positiva, o quanto se viram seduzidos, né, a ponto de chegar a uma infidelidade por alguém que lhes enxergava de uma forma positiva, que a gente acaba nem percebendo muitas vezes em relações mais disfuncionais, o quanto a nossa geração vai ficando áspera, o quanto a gente vai apontando só o lado negativo do outro, o quanto a gente vai, né, desgastando a relação. Então, muitas vezes os infiéis trazem muito essa questão, né, da busca por um olhar de validação, e para os homens, muitas vezes, ou mesmo para as mulheres, uma validação sexual também, de que eu ainda sou desejável, de que eu ainda sou interessante. Mas é em geral essa busca de olhar que faz com que ambos busquem trair. E eu sempre digo, e é a minha prática dentro dessas situações, que a busca por uma infidelidade, né, a terceira pessoa, ela é uma construção, ok, daquele que busca. Mas o buraco onde coube essa pessoa foi cavado a 4 mãos. Então a gente precisa abandonar essa ideia de que numa relação traidor-traído existe uma vítima e um algoz, porque isso não é real. É um descumprimento de contrato, mas que muitas vezes vem como um movimento da relação para mostrar o que está faltando, para mostrar que tem espaço, para mostrar que tem algo que não está funcionando e que está tendo que ser nutrido por uma outra coisa. Eu costumo brincar que é como um step, né? Se fura o pneu, daqui a pouco esse era o jeito da relação continuar rodando. E quando isso se descobre, né, quando isso vem à tona, é um movimento para se crescer, para poder olhar para a relação e perceber por que houve a necessidade do step e qual a participação de cada um da relação nessa necessidade. Sem dúvida não é um bom mecanismo para criar movimento dentro da relação, mas ele realmente é algo que chacoalha e que faz as pessoas terem que olhar para essa realidade do que está faltando no relacionamento. Estamos conversando com a doutora Daiane Cruda Machado, psicóloga especialista em terapia de casais e família. Quanto tempo dura uma terapia de casal, doutora Daiane? Olha, é muito variado. Tenho pacientes que às vezes vêm em 1, 2 sessões e muda de movimento e vai testar sozinho. Tenho pacientes que ficam 2, 3 meses, tenho pacientes que ficam 6 meses. Vai depender muito do que esse casal está buscando, né? E das técnicas que é possível realizar. Então não tem as pessoas às vezes ficam com a ideia de que tu vai entrar numa terapia e isso vai levar muito tempo, precisar de muitas intervenções. E eu percebo que não. Às vezes o casal olha, vê o que está fazendo de disfuncional e consegue mudar o